Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 9 de setembro, segunda-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 6, versos do 6 ao 11. No Evangelho de hoje, nós podemos ver nitidamente que todos aqueles que ainda hoje querem retroceder à guarda do sábado se tornam inimigos da cruz de Cristo. Veja o que é relatado no Evangelho de hoje. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então veja, em um dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Alguns vão dizer que Jesus ia às sinagogas em dia de sábado porque Jesus guardava o preceito sabático, quando na verdade Jesus, sendo judeu, ia nas sinagogas porque era o lugar onde ele deveria anunciar o evangelho do reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ali se encontravam. Então era um local onde Jesus poderia, de maneira mais fácil, se aproximar dos judeus para os quais ele havia sido enviado em primeira mão. Então, aí na sinagoga havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Então veja, aqueles que guardavam o sábado da antiga aliança, quando Jesus se apresenta diante deles, como sendo o reino de Deus que havia chegado para eles, eles não aceitaram Jesus, não creram em Jesus. Aquilo que São João diz no princípio do Evangelho. A luz veio ao mundo, mas os seus não aceitaram a luz. Porém, deu a graça de todo aquele que crer na sua palavra se tornar filho de Deus. Então, estes que deveriam ser os primeiros a aceitarem Jesus como Messias, o rejeitaram. E, o rejeitando, preferiram ficar apegado à antiga lei do repouso sabático, a ponto de articularem desse preceito algo que pudesse incriminar Jesus, acusar Jesus. Então veja, os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus lança essa pergunta. Jesus lança essa indagação. O que é permitido fazer num dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Por que Jesus lança isso? Porque, meus irmãos, quem pratica o amor cumpre toda a lei, diz São Paulo na carta aos Romanos, se não estou enganado, no capítulo 13, versículo 10. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Jesus vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que vem depois desse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, vai fazer o hino ao amor, um hino à caridade. E vai dizer que, mesmo que nós façamos tudo, mesmo que nós cumpramos toda a lei, mesmo que nós façamos todo o bem possível, mas se não for feito com amor, de nada adianta. E mais, ele vai dizer que tudo desaparecerá, que tudo deixará de existir, mas o amor permanecerá para sempre. Então, meus amados irmãos, quando nós vemos pessoas que nos dias atuais colocam-se como sendo os mais ortodoxos possível e os mais observadores da lei possível, e que acusam as pessoas, como São Paulo vai dizer: não vos preocupeis, dizendo aos colossenses, com quem vos critica por causa de lua nova, de festas e de sábados. Não vos preocupeis com isso, porque essas pessoas ainda estão apegadas ao antigo regime. Começaram pela graça, como diz São Paulo aos Gálatas, e voltaram à lei.
Ou seja, começaram pela graça, abandonaram a graça e voltaram para a lei, para o antigo regime, mesmo que eles digam que vivem por meio da graça. E assim se tornam, como diz São Paulo, inimigos da cruz de Cristo. Versículo 10. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Jesus comprova que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Logo, o sábado é mais um dia que está a serviço do homem e para o serviço do homem. Claro que para fazer o bem, não para pecar. E não o homem estar escravizado para o sábado. Porque Jesus vai dizer, por meio do apóstolo São Paulo, que a letra mata, mas o espírito dá vida. Logo, aqueles que querem, nos dias atuais, guardar o sábado, abandonaram o espírito, a graça, e retrocederam para a carne, para a lei, que mata e escraviza. E por que fazem isso? Versículo 11 do Evangelho de hoje. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Por quê? Porque são inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. São homens que, dentro de si, acumulam raiva, mesmo que venham com discursos bonitos, mesmo que venham com ideias bonitas, porém, no fim de tudo, quando voltam, quando retrocedem para a guarda do sábado, se tornam e se declaram publicamente inimigos da cruz de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus a graça de vivermos segundo a nova e eterna aliança, a qual Cristo inaugurou no dia em que ressuscitara dos mortos, no domingo, no primeiro dia da semana, no Dominus, o dia do Senhor. Como diz o livro do Apocalipse, o dia de Deus, o dia do Senhor. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo, deixa o teu comentário, o que é que você acha disso e vamos evangelizar.